Hoje nós vamos falar sobre as novelas mexicanas do SBT que estão vivendo um momento de forte ascensão. E essa onda de audiência mostra como elas voltaram a ser um pilar importante na grade da emissora. O desempenho de Esmeralda, por exemplo, chamou muito a atenção ao atingir 3,8, um resultado que se tornou o melhor desde a sua reassunção na faixa aí da tarde da emissora. Esse índice da reprise aí da versão mexicana de Esmeralda aponta para uma resposta clara do público que tem buscado histórias clássicas e dramáticas nas tardes, mostrando que a fórmula ainda funciona. Logo em seguida, outra produção que também impulsionou os números foi Rubi, que em sua versão de 2004 alcançou 3,5, garantindo um lugar entre as maiores audiências do SBT. A protagonista Bárbara Mori continua sendo um grande atrativo para o público brasileiro, e o seu trabalho em Rubi segue entre os mais lembrados do gênero. Contudo, mesmo com esse desempenho expressivo, Maria do Bairro segue por enquanto imbatível e mantém o posto de líder entre as novelas mexicanas exibidas pelo SBT. Essa produção de 95 ainda é um dos maiores sucessos internacionais da Televisa e mostra sua força ao conquistar a sua segunda melhor marca desde que voltou ao ar. É interessante a gente perceber, como que o público continua, prestigiando as tramas de Thalia, apostando por um carisma que não se perdeu com o passar dos anos. A alta audiência dela reforça que algumas histórias simplesmente se tornam eternas nas tardes do SBT. E essa semana comprovou exatamente isso. Além das novelas, outros programas da casa também se destacaram em um dia aí de bons números para a emissora. Entre eles, o Fofocalizando surpreendeu ao marcar 3,8 e registrar seu melhor desempenho desde julho. Esse resultado foi impulsionado pelo confronto direto com o Cidade Alerta, que no mesmo período foi superado por 3,7 a 3,5. O bom desempenho mostra como o programa consegue chamar a atenção, principalmente quando o foco é a cobertura ali, quando se tem tema, quando se tem assunto dos bastidores aí do mundo das celebridades. Porque quando a Record termina a novela ali Escravizaura, a novela infelizmente nem sempre consegue ter uma audiência boa. Infelizmente a Record colocou muita expectativa em cima de Escravizaura ali, remasterizar a novela, disseram que seria uma nova, mesmo que seja uma reprise, ela passou por um processo de remasterização, ou seja, com mais qualidade e tal, só que mesmo com isso não fez a audiência do público ali ligar para poder acompanhar esse clássico. Então a Record tem marcado com essa reprise de Escravizaura números ali medianos, beleza, que ela fica no segundo lugar, fica, mas ela marca ali 3, ela marca eventualmente 4, e aí o programa de fofocas do SBT consegue ali alcançar o segundo lugar no finalzinho da novela, porque tá entregando pro Gotino. Aí o Gotino, quando tá começando, ele vai recebendo o público que não vê a novela, vai se achegando, vai colocando na Record pra ver o Gotino, aí aqueles 3 acaba virando 6 no decorrer das horas, mas no comecinho do Gotino ele acaba marcando 3,5 porque vem a audiência da Escravizaura, que infelizmente não tá tendo uma audiência boa. Então de certa forma a Record percebeu e notou que nem sempre clássicos, nem sempre, assim como a Globo tem feito com Rainha da Sucata, tudo, nem sempre clássicos são sinônimos ali de sucesso eterno. Você pode reprisar durante um período, dar uma audiência boa, mas aí você ficar repetindo o tempo inteiro, nem sempre vai dar uma audiência boa. Coração Indomável, que é a mexicana que está sendo exibida na faixa no final de tarde do SBT, é outra. Ela, quando foi reprisada em outras ocasiões, ela chegou a incomodar a Record. Só que hoje, na reprise, beleza, ela consegue ter uma audiência legal. Para os padrões atuais, é uma audiência boa. Só que não é aqueles 12, aqueles 9, aqueles 10 que ela marcou em outras reprises, em outras edições. Então você vê que nem sempre, quando você faz ali uma reprise ou traz de volta uma novela clássica, é sinônimo de que isso vai fazer sucesso, de que o público vai abraçar a ideia. Enquanto isso, a Globo manteve a sua rotina de audiências estáveis, com a exibição no dia do filme Truque de Mestre, que marcou 10,5 na sessão da
da tarde. A aposta na franquia, que voltou aos cinemas, mostra que a estratégia de sinergia entre tela grande e tela pequena continua funcionando na programação da Globo. Entre as maiores audiências do dia fora do Canal dos Marinhos, 2 programas dividiram o posto: o Cidade Alerta São Paulo e o Jornal da Record. Ambos fecharam com 7,8. Esses resultados mostraram que a segunda-feira foi marcada por uma disputa equilibrada no jornalismo da Record entre notícias regionais e o noticiário nacional. Mas isso mostra que as novelas mexicanas, elas até hoje, mesmo sofrendo uma certa sabotagem ali, sofrendo um certo desprezo por alguns diretores, que eu espero que nos próximos meses e até anos a gente possa torcer para que isso mude, elas ainda são um trunfo, elas ainda são um sucesso estrondoso. Tanto as clássicas como também as novas. Se o SBT saber escolher, por exemplo, a Amar, que é a novela das 9 que está sendo exibida substituindo a Senhora Garcia, infelizmente ela não mostrou por que ela veio. Mas não é porque a novela é ruim, o horário, a novela, o tema que foi mal escolhido. Essa novela poderia ser muito bem exibida na faixa da tarde, no final de tarde. Aí ela conseguiria ter uma audiência ali mediana. Mas exibir Amar, que é uma novela com a Eva Sedeno ali um pouco diferente da temática que a Senhora Garcia teve, é um tiro no pé. E o SBT, infelizmente, tem amargado índices muito pífios, infelizmente, com essa novela, porque foi uma má escolha. Eles poderiam ter escolhido, seguindo essa temática de Senhora Garcia, pegado uma novela com intrigas, com brigas, porque essas novelas mexicanas atuais da Televisa, elas, felizmente ou infelizmente, aí depende muito da opinião de cada um, elas têm capítulos capítulos menores, capítulos mais enxutos em comparação com as novelas clássicas. Tanto que a gente trouxe aqui no canal recentemente a informação, porque tinha aí vários comentários de que o SBT estaria cortando as novelas mexicanas, estaria enxugando, estaria cortando uma série de capítulos, mas aí trouxe a informação do Hugo Igreja que Maria do Bairro, a versão remasterizada, o lote atual, distribuído pela Televisa, que estava sendo cortado por eles mesmos. Entende? Beleza que Coração Indomável, outras novelas aí do SBT, o canal tem cortado mesmo. Mas Maria do Bairro, por enquanto, a Televisa, que é a distribuidora, que está cortando. Então, assim, as novelas clássicas, elas têm mais capítulos. Elas foram produzidas com uma quantidade maior de capítulos. Agora, as clássicas, infelizmente, elas acabam aí sofrendo. Mas, assim, isso mostra que as novelas mexicanas, elas ainda têm grande força na programação do SBT. E isso a gente não pode negar, isso a gente não pode tampar os olhos, sabe? Fingir que isso não existe e jamais deixar as novelas mexicanas de lado. Eu sei que o SBT tem um plano de, no ano que vem, voltar a fazer novelas próprias, né? Novelas nacionais. Faça, produza, realize, mas não deixe as mexicanas de lado. Porque as novelas mexicanas, elas ao longo do tempo aí, da criação do SBT, foram as responsáveis pelos maiores índices que até os programas próprios nunca tiveram. Entende? Na faixa da tarde, que é uma faixa que o SBT, infelizmente, até hoje, não conseguiu se consolidar. Por quê? Por que não conseguiu se consolidar? Porque mexe o tempo inteiro. Fica mexendo o tempo inteiro. Teve um período, uma fase, que estava começando a melhorar. Aí o Silvio foi lá e mexeu. E aí tirou, fez troca-troca, colocou programas nada a ver, e aí o público zarpou. Então a gente precisa entender que para você consolidar o público, ele precisa ser fidelizado. Você precisa, igual por exemplo aqui no canal, a gente posta vídeo todo dia às 5 da tarde. O público já está acostumado, que as pessoas que nos assistem já sabem que todo dia, 5 horas, elas vão ver o vídeo. Aí imagina só que do nada, da noite pro dia, eu mudo. Da noite pro dia eu falo, não vou mais postar vídeo 5 horas, vou colocar o vídeo 10 horas da manhã. Aí a pessoa que está acostumada a ver o vídeo 5 horas vai falar, peraí, o que houve? Então é isso, a gente não pode, os diretores de televisão, eu sei que fiz uma comparação aqui, mas quem é de televisão, os diretores, não podem ficar nessa. Por isso que o Rinaldi saiu do SBT também, porque muitas pessoas começaram a ficar incomodadas, por mais que ele tenha feito coisas boas lá dentro, as pessoas começaram a ficar incomodadas com a falta de estabilidade, porque ele mexia o tempo inteiro, porque ele se achava o Silvio Santos, ele se achava o novo Silvio Santos, ele achava que por ele ser ali o superintendente de criação e produção, era louvável, era certo ficar mexendo, e não é dessa maneira que você consolida o público. Você tem que
deixar a programação estável e só mudar daqui a, sei lá, 5, 6 meses, ou fazer pequenas mudanças. A Record, que não é uma emissora que não tem muita repercussão, você nota aí e percebe, ela faz mudanças pontuais. Até aquele Love Dance, aquele reality de casais, que estava sendo exibido no domingo, que do nada foi tirado, a gente nem percebeu que saiu, e eles jogaram agora para dia de quarta-feira. Entendeu? Então, assim, são mudanças sutis. Mudanças sutis. Quando você faz mudanças que ninguém percebe, aí o negócio dá certo. Aí funciona. Agora, você ficar mudando da noite pro dia, aí o público fica com medo de ver. Já vi várias pessoas dizendo que não vão colocar no SBT porque, eu coloco pra ver um programa ali, quando eu vou ver, não tá mais no horário. Isso, então, assim, é muito complicado. As pessoas acabam tendo uma imagem negativa do SBT por conta desse troca-troca. Porque eles até fizeram uma vez uma chamada se orgulhando disso, dizendo que é certo ficar mexendo. Pô, pelo amor de Deus, como é que você vai se orgulhar de ficar deixando uma programação estável? Mas está dada a informação de que as novelas mexicanas estão bombando aí nas tardes do SBT, estão alcançando índices homéricos. Rubi, a versão mexicana de Esmeralda, que nunca foi exibida em TV aberta, não é a nacional não, é a versão mexicana. Rubi e também Maria do Bairro estão alcançando aí índices sensacionais para os padrões atuais e de certa forma aí estão consolidando as tardes do SBT, e isso se ninguém mexer, se ninguém mudar também. E vamos aguardar para ver quais serão as substitutas, né? Quais novelas que eles vão colocar ali posteriormente para poder substituir. Espero que continuem, né, com as novelas mexicanas nesse horário. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e nós estamos também no X, que é BastidoresDM. Fiquem todos com Deus e até a próxima.